Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de evolução ainda, mas nós vamos falar de evolução de uma outra forma. A gente vai falar da evolução política, social e cultural da humanidade de uma maneira geral, das sociedades, desde os primórdios, considerando a divisão natural do mundo Ocidente e Oriente. Eu chamo de natural porque a gente parte lá do meridiano de Greenwich, que é uma coisa que foi colocada pela Inglaterra há séculos, onde ela sempre foi o pensamento dominante. Então a esquerda e a direita ali ficou Ocidente e Oriente, ok? A gente aceita, né? Foi aceito como fato, assim como o Norte ficou sendo aquela parte que a gente pretensamente vê em cima, o Sul pretensamente vê embaixo, abaixo do Equador, obviamente. Mas se você resolver inverter a Terra, Ocidente e Oriente mudam de lugar e Norte e Sul mudam de lugar também. Então a gente vai partir desse pressuposto que foi mais ou menos arbitrário por potências na época hegemônicas e vão partir disso. Ocidente e Oriente. É claro que existe aquela ideia de Ocidente, Oriente, Sul global e tal. Isso aí é uma divisão geopolítica, nós não vamos entrar nesse âmbito não. A gente vai falar apenas de evolução mesmo. Então, uma pesquisa multidisciplinar e principalmente pormenorizada, bastante recursiva, que eu pedi e fui procurando em outros lugares também, mas principalmente pela IA, nós chegamos ao seguinte texto: a evolução política, social e cultural da humanidade constitui um dos temas mais amplos e complexos das ciências humanas. Não se trata de uma trajetória linear, uniforme e homogênea. Ao contrário, é um processo multidimensional marcado por rupturas, permanências, intercâmbios, culturas ou intercâmbios culturais, conflitos e adaptações entre diferentes sociedades. Compreensão dessa evolução exige um diálogo entre a história, a sociologia, a antropologia, a economia, a filosofia, as artes, as ciências, a política, mais modernamente, né? Além de considerar as relações e contrastes em que se convencionou chamar o Ocidente e o Oriente. Independente do nome que se der, existe uma diferença entre essas regiões. A seguir, a gente vai fazer um estudo analítico, explicativo, mas não muito profundo, tá? A evolução política, social e cultural da humanidade é um percurso multidisciplinar entre Oriente e Ocidente. Fica parecendo, à luz do século XXI, que o Ocidente foi o que mais trabalhou em prol de tudo. Isso não é verdade. As sociedades mais antigas, a maior parte delas são orientais. E houve muita troca. Vamos continuar. As origens humanas e o nascimento da cultura simbólica. A história humana começa muito antes do surgimento das primeiras civilizações organizadas. O desenvolvimento do Homo sapiens há cerca de 300 mil anos, a gente falou de Homo sapiens, porque o ancestral humano da Terra apareceu mais de 2 milhões de anos, né? Mas nós estamos considerando o Homo sapiens, 300 mil anos, representa não apenas uma evolução biológica, uma revolução cognitiva, com o cérebro crescendo, obviamente cultural. Segundo diversas interpretações historiográficas e antropológicas, o principal diferencial da espécie humana foi a sua capacidade de criar e compartilhar sistemas simbólicos, mitos, religiões, linguagens e instituições sociais. Essas construções simbólicas permitiram que grandes grupos humanos cooperassem de forma flexível e estruturassem sociedades complexas. Durante o período paleolítico, os humanos eram predominantemente nômades, organizados em pequenos grupos igualitários, baseados na caça e na coleta. Antropólogos apontam que essas sociedades apresentavam forte cooperação comunitária, menor hierarquia social e grande dependência do ambiente natural. A produção artística, com pinturas rupestres na Europa, África e Ásia, revela que desde muito cedo os humanos já desenvolviam expressões culturais, religiosas, ligadas ao pensamento mágico e à representação simbólica do mundo. Essa fase inicial demonstra que a cultura precede a organização de um Estado e de políticas institucionais. A organização social era orientada por relações de parentesco, liderança informal, tradições transmitidas oralmente e elementos que permaneceram e permanecem em muitas sociedades tradicionais até hoje. Revolução Agrícola e o nascimento das civilizações. Entre aproximadamente 12 a 8 mil anos atrás,
ocorreu uma das maiores transformações da história da humanidade, que nós inclusive já discutimos aqui, que foi a Revolução Agrícola. Será que ela foi boa? O desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais permitiu a sedentarização, ou seja, o homem deixou de ser nômade e começou a se localizar, passou a fazer os atribamentos, vamos chamar assim, inventei essa palavra aqui agora, e a partir disso o crescimento populacional, em glebas, né, que foram se transformando em lugares maiores, depois cidades, etc. Esse processo levou ao surgimento das primeiras aldeias, posteriormente cidades. Essa transformação teve consequências profundas: surgimento da propriedade e da desigualdade social, formação de elites políticas e formação de elites religiosas, desenvolvimento de instituições administrativas, criação de escrita e sistemas contábeis. É claro que isso aí foi ao longo de milhares de anos, não foi assim. Fizemos uma aldeia aqui, pronto, aí a gente já sabe falar, eu já sou dono disso, o outro é daquilo, eu sou rico, você é pobre, esse cara aqui é político, esse cara aqui é clero, as instituições estão aqui, tem um palácio da fulano, palácio ciclano, instituição tal. Não é assim, não houve esse desenvolvimento assim, foram sequências de eventos, né? Intensificação do comércio a priori, civilização surgiu independente de várias regiões, como Mesopotâmia, Egito, Vale do Indo, China e posteriormente a Mesoamérica e os Andes. Embora apresentassem diferenças culturais, muitas possuíam características comuns: Estado centralizado, religião organizada, divisão social do trabalho e desenvolvimento tecnológico. Mesmo quando essas populações, por estarem extremamente distantes e não existir meios de transporte que permitissem que eles tivessem um intercâmbio mais facilitado, por exemplo, navegação, por exemplo, uma carroça, alguma coisa, ou animal que os levasse de um lado a outro, a mais de 6 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, ainda assim que não tivesse um intercâmbio necessariamente, regiões como Mesopotâmia, Egito, Vale do Indo, China e posteriormente a Mesoamérica e os Andes tiveram aparentes diferenças culturais, mas todos possuem características comuns, que é o Estado centralizado, religião organizada, divisão social do trabalho e desenvolvimento tecnológico. Você vê que isso aí parece que é da índole humana. Oriente e Ocidente nas primeiras civilizações. As civilizações orientais, especialmente China, Índia e Mesopotâmia, desenvolveram modelos políticos fortemente baseados na centralização do poder, na integração entre religião, moral e Estado. A China, por exemplo, a filosofia de Confúcio ou confucionista estruturou a organização social com forte valorização da hierarquia e da harmonia coletiva. No Mediterrâneo, especialmente na Grécia Antiga, emergiram experimentos políticos inovadores, como a democracia ateniense, ainda que limitada a uma pequena parcela da população. Essa igualdade entre iguais, alguns não eram iguais àqueles, né? Mas de qualquer maneira entre eles havia uma democracia. A primeira ideia de democracia foi essa. Roma posteriormente criou sistemas jurídicos e administrativos que influenciaram o mundo ocidental e influencia até hoje. A formação do Estado e os processos civilizatórios. O surgimento do Estado representa um marco fundamental da evolução política e humana também, porque, segundo diversas teorias sociológicas, o Estado surge para organizar as sociedades cada vez mais complexas e regular conflitos internos que começaram a aparecer. O sociólogo Norbert Elias, ele demonstrou que o desenvolvimento do Estado europeu esteve ligado a um processo cultural de controle social e transformação do comportamento humano, denominado processo civilizador. Esse processo envolveu centralização de poder político, monopólio da violência e formação de normas sociais mais disciplinadas. O monopólio da violência era aquilo que estava a cargo do Estado para reprimir, se necessário, de forma violenta, né? Em tese, para o bem de todos. Então esse seria o monopólio da violência. Essas diferenças influenciaram profundamente os sistemas administrativos, as formas de organização econômica, as estruturas culturais e educacionais e as relações entre os indivíduos e coletividade. Aproximadamente entre 800 a.C. e 200 a.C., ocorreu um período conhecido como Era Axial,
quando surgiram grandes tradições filosóficas e religiosas que moldariam civilizações futuras. No Oriente destaca-se o confucionismo e o taoísmo na China, hinduísmo e budismo na Índia, zoroastrismo na Pérsia, e no Ocidente surgiram a filosofia grega, Sócrates, Platão, Aristóteles, o judaísmo e posteriormente o cristianismo. Vocês veem que um lado não ficou esperando o outro desenvolver para ir lá e beber do desenvolvimento deles, não. Todos desenvolveram cada um a sua forma. Por isso que essa questão de você achar que uma cultura prevalece em relação à outra, isso é muito relativo. Porque quando você tem uma cultura, parte por cima da outra e sufoca a outra, você diz que é superior a ela, que está levando o seu conhecimento para ela. Quando muitas vezes você não permitiu que ela prosseguisse o caminho dela para chegar às suas próprias conclusões e evoluísse como você está evoluindo. Então, essas desigualdades muitas vezes têm a ver com esse preconceito. Bom, essas tradições criaram sistemas morais, políticos, cosmológicos que influenciaram até hoje a organização social e cultural da sociedade. Economia, tecnologia, transformações sociais. O desenvolvimento econômico sempre esteve intimamente ligado à evolução cultural e política. Pesquisas comparativas mostram que os fatores geográficos e ambientais influenciaram profundamente o desenvolvimento das civilizações. Alguns estudos indicam que a capacidade de uma sociedade capturar energia, desenvolver tecnologia e organizar a informação determinou seu nível de desenvolvimento histórico. Algumas conseguiram mais, outras menos, até porque isso também tem a ver com o local onde eles estão, né? Além disso, características produtivas também moldaram valores culturais. Por exemplo, pesquisas mostram que regiões asiáticas com o cultivo intensivo de arroz desenvolveram culturas mais cooperativas e interdependentes devido à necessidade de um trabalho coletivo para irrigação, enquanto regiões agrícolas baseadas em trigo já tendiam a incentivar maior individualismo, porque não necessitava tanto de quantidade de pessoas cooperando em si para esses eventos. A Idade Média e as interações civilizacionais. Durante a Idade Média, o mundo não esteve isolado em blocos culturais separados. Obviamente que não. Houve intenso intercâmbio entre Oriente e Ocidente. Uma coisa que as pessoas de repente não percebem, que estuda a história lá da Idade Média na Europa, e acho que tudo aquilo ali se resumia a tudo que existia. Não. O resto não era o resto. Existia um Oriente, né? Então, durante toda a Idade Média, o mundo não esteve isolado em blocos culturais. Isso é uma ilusão nossa. É a maneira como nós estudamos, mas não é uma maneira correta, é porque ninguém alude à existência de outras coisas. Não que a história aqui queira mentir ou prevalecer, mas é que a ausência de comentários a esse respeito dá essa ideia de que só existia o bloco ocidental. Não é verdade. Houve intenso intercâmbio entre Oriente e Ocidente, especialmente através de rotas comerciais, como a Rota da Seda. Quem estuda a Rota da Seda sabe que é lá, que ela saiu da China e foi para o Ocidente. O mundo islâmico desempenhou um papel fundamental na preservação e desenvolvimento do conhecimento científico e filosófico. Pode não parecer verdade, mas é verdade. O mundo islâmico ele se expandiu, ele não ficou parado ali. A matemática, a medicina, a astronomia e a filosofia floresceram entre centros como Bagdá, Córdoba, Damasco. Na Europa medieval predominou o sistema feudal, baseado na descentralização política e economia agrária. Já na Ásia Oriental, impérios como o chinês mantiveram burocracias sofisticadas e sistemas educacionais baseados em exames imperiais. Modernidade, colonialismo e hegemonia ocidental. A partir do século XV, o mundo passou por transformações profundas, com as grandes navegações, expansão comercial e colonialismo europeu. Esse processo resultou na formação do capitalismo global, na difusão de modelos políticos e culturais ocidentais. Entretanto, é importante reconhecer que as interpretações antigas da história muitas vezes colocavam o Ocidente como ápice da evolução social. Isso aí é uma questão de olhar. O chamado evolucionismo social, do século XIX, defendia que todas as sociedades seguiram uma única trajetória rumo ao modelo europeu. Essa perspectiva foi amplamente criticada por antropólogos como Franz Boas, Claude Lévi-Strauss, que demonstraram a diversidade e a pluralidade de caminhos culturais humanos. Claro que depois o Oriente, se sentindo dominado pelas tecnologias que apareceram e pelo ímpeto das civilizações ocidentais, resolveram aprender com as civilizações ocidentais, inclusive algumas coisas erradas, como o Japão fez, que se tornou imperialista, né? Porque se sentia subjugado, depois de repente ele passou a ser o subjugador. Mas
Isso não quer dizer que eles não tivessem, eles eram isolados, não quer dizer que eles não tivessem as suas evoluções, que eles não tivessem as suas competências, né? E é isso que o Franz Boas e o Claude Lévi-Strauss falam. Eles demonstram a diversidade e pluralidade dos caminhos culturais humanos. Se você for lá no Oriente, existiam outros caminhos culturais, de repente válidos, né? Talvez não tão tecnológicos, mas válidos. Revoluções científicas, industriais e culturais. Entre o século XVII e o século XIX, o mundo ocidental vivenciou a Revolução Científica e posteriormente a Revolução Industrial, que transformaram profundamente a economia e a organização social. Os séculos do iluminismo, parará e tal, antropocentrismo e tal. Essas mudanças promoveram urbanização acelerada, formação de uma classe trabalhadora industrial, expansão daquilo que era mercantilismo passou a ser o capitalismo, desenvolvimento das democracias modernas, as delimitações de Estado, a criação dos Estados, os avanços tecnológicos e científicos no Oriente, especialmente no Japão, começaram a ocorrer o processo de modernização como havia antecipado. A era Meiji, por exemplo, foi uma era que eles começaram a olhar para si próprios, destituíram lá um imperador que era... Eles viviam um sistema feudal, destituíram um imperador que era decorativo, entrou um outro que tinha vontade política, que passou a governar, mudaram a capital, mudaram o sistema de trabalho político e de concentração de poder, se modernizaram, se basearam no Oriente. Essa foi a era Meiji. Depois eles andaram fazendo besteira, mas evoluíram bastante. Bom, a China enfrentou crises políticas e invasões estrangeiras, mas a China tinha enfrentado duas guerras, chamadas guerras do ópio, que foram devastadoras. Ela ficou sem recursos. Ela foi se reunir novamente com a revolução lá do Mao Tse-tung, que minimamente conseguiu juntar a China e fazer a China um único país, expulsando estrangeiros e tal, consertar a economia deles num estágio que talvez não fosse o melhor, mas era pelo menos o começo de um novo enfrentamento, de uma nova subida. E depois o Deng Xiaoping modernizou o país rapidamente, com ideias muito boas. 50 anos depois, a China é o que é, na frente de todo mundo praticamente. Século XX e globalização cultural. O século XX foi marcado por guerras mundiais, revoluções políticas, descolonização, o crescimento da globalização, modelos políticos como socialismo, liberalismo, nacionalismo passaram a disputar a influência global, a interdependência econômica e cultural intensificou trocas entre o Oriente e o Ocidente. Entretanto, alguns teóricos argumentam que conflitos contemporâneos podem surgir de diferenças culturais profundas entre civilizações. Isso até ocorreu, mas eu acho que a motivação não é exatamente as diferenças culturais. Arte, ciência e identidade cultural. As artes refletem constantemente as transformações sociais. Enquanto o Renascimento europeu valorizou o humanismo e a racionalidade científica, tradições orientais mantiveram forte ligação com a espiritualidade e estética contemplativa. Inclusive, eles se isolaram muito em função deles terem uma visão espiritualizada, enquanto a visão do ocidental era muito antropocêntrica. Hoje, a globalização cultural mistura essas influências, né? Gera tensões, inclusive. Estudos recentes mostram que até as tecnologias modernas, como inteligência artificial, podem reproduzir padrões históricos de desigualdade cultural, de representação simbólica entre Oriente e Ocidente, como valorando um ou outro. Até porque o aprendizado da inteligência artificial se dá em cima daquilo que as pessoas estão pensando, falando e conversando, e publicando. Né? Quando você chega nesses pensamentos, tem muito preconceito. Contemporaneidade, desafios da civilização global. No século XXI, a humanidade enfrenta desafios comuns como mudanças climáticas, desigualdade social, revolução digital, transformações políticas globais. E o mais interessante é o seguinte, é que nós estamos sofrendo mudanças climáticas e desigualdade social que existe aí há séculos. Agora, a revolução digital, ela é uma revolução que ocorre em várias revoluções dela mesma. E com isso você tem um mundo muito diferente meia dúzia de anos depois. E as transformações políticas globais também, porque o desenvolvimento hoje em dia, devido à comunicabilidade e devido a esse fato de você estar sempre plugado, todo mundo está sempre plugado, essa interconexão fez com que houvesse transformações políticas, inclusive questões de poder, que estão visíveis.
né? Da noite para o dia você tem uma decisão política que bloqueia alguma coisa aqui, que bloqueia um mar, que manda a tropa para um lugar, tudo isso muito rapidamente. O mundo tornou-se profundamente interconectado, então você sabe tudo o que está acontecendo, até certo ponto, é claro, mas ainda é marcado por diferenças culturais históricas e que de repente, num conjunto amplo de questão de disputa de poder, fazem toda a diferença nos conflitos, na maneira de ver o mundo. Você vê, a China, por exemplo, ela evoluiu muito tecnologicamente, mas ela tem uma condução de Estado que ainda é confuciana. E dentro disso eles têm aquele respeito pelo cidadão, aquele respeito pelos antepassados, e eles não são os primeiros a fazerem guerra. Eles não dão um passo em direção à guerra, eles não são adeptos à guerra. A guerra para eles é uma perda, inclusive uma perda financeira. Eles não gostam de ver seus nacionais sendo sacrificados em guerras, eles não partem para guerras de conquista. Isso é uma coisa interessante do Oriente, mas eles têm que se defender. A vontade deles de crescer e dominar, não sei se eles têm vontade de dominar, mas é através da economia. E eles já faziam isso nos séculos anteriores antes de serem destruídos, né? Então, existem diferenças na forma como você pensa, até mesmo as condutas políticas e condutas sociais e condutas culturais. Agora, eles admiram muito da cultura ocidental e até imitam, mas não quer dizer que eles abandonem a deles. A evolução das sociedades humanas hoje pode ser compreendida como um processo complexo e não linear, onde múltiplos fatores geográficos, econômicos, culturais e tecnológicos interagem continuamente. Considerações finais desse primeiro tópico a respeito dessa evolução. A evolução política, social e cultural da humanidade não segue uma única trajetória universal. Ao longo da história, as sociedades orientais e ocidentais desenvolveram modelos distintos de organização social, valores culturais e sistemas políticos frequentemente influenciando-se mutuamente. O estudo multidisciplinar revela que a civilização humana é resultado de cooperação, de conflito, de adaptação ambiental, de criatividade cultural. Mais do que uma narrativa de progresso linear, a história humana pode ser compreendida como uma rede dinâmica de múltiplas interações, ou seja, de interações entre diferentes povos e culturas ao longo de muitos séculos, ok? Então, esse é o primeiro programa dessa história da evolução política, social e cultural da humanidade. Nós vamos prosseguir aí com as revoluções, com a comparação mais profunda entre Oriente e Ocidente, para a gente saber o que existe de igual e de diferente. E mais na frente, mais um programa, nós vamos falar sobre a comparação filosófica profunda do pensamento oriental e ocidental, para saber o que diz respeito desses dois estudos. Aquele que envolve China, Japão e os países centrais, e a filosofia oriental e ocidental de uma maneira geral, sem especificar país. Quer dizer, são dois programas, um que nós vamos fazer a comparação do geral e o outro que nós vamos especificar comparação de modelos americanos, europeus, chineses e de repente o japonês também, que fez muita diferença. Bom, gente, então a gente vai terminar esse primeiro programa aí com relação a essa questão da evolução, e no próximo programa nós vamos falar praticamente a mesma coisa, mas com outras tintas e trazendo outros recursos. Espero que você tenha gostado desse programa. Deixe a sua contribuição na forma de um comentário. Veja se você gostou. Traga dados, se você quiser que seja comentado, para enriquecer o debate. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante.